YouTube. Muito boa noite, então, meus queridos irmãos, queridas irmãs. Oficialmente aqui damos início à nossa aula número 5 do curso que intitulamos da Dispensa do Horácio. Como já falei em outras ocasiões, o meu objetivo é repartir com todos os interessados como estudar a Bíblia em uma escala menor, algumas dicas de como ensinar. Vou aqui, então, projetar aqui a nossa aula de hoje, que reputo bem importante e interessante, aliás, como todas as outras. Vamos lá, compartilhar a tela. É, essa daqui é. Conferindo com vocês, apareceu na tela de vocês o PowerPoint, sim? Ótimo. Sim, Então, hoje, quinta aula, dia 9 de abril. Aqui só recapitulando nosso calendário. Estamos na metade do curso. Passa rápido, né? Hoje é a quinta aula de um total de 10 previstas, então já hoje completamos a metade do curso. E na aula anterior, nós explicamos alguns princípios, talvez um princípio muito importante de estudo das Escrituras, que eu chamei o princípio da integralidade. A Bíblia deve ser lida e estudada como um todo. Embora seja uma coletânea de 66 livros, ela forma um conjunto monolítico, coeso, e essa integração e integralidade decorre da inspiração. Deus inspirou e, portanto, ela é coerente, maravilhosamente coerente, do Gênesis ao Apocalipse. Também na aula passada eu mostrei algumas ferramentas de estudo, concordâncias, chaves bíblicas, e talvez em outra ocasião eu possa até repetir a explicação. São ferramentas de pesquisa. Como é que eu posso estudar um tema na Bíblia? Por exemplo, sobre amor. Eu, como é que eu sei em que passagem do livro da Bíblia há ensinamentos sobre amor? Então, as concordâncias, elas funcionam como um dicionário. Você procura a palavra que te interessa, como se fosse um dicionário, e ali você encontra a palavra e ela dá todas as referências bíblicas onde aquela palavra acontece, tá? Então, mas quem tiver interesse, convido aí a assistir o vídeo da aula passada, que já está lá na nossa playlist. Então, vamos agora prosseguir aqui com o tema de hoje. Hoje, quero falar de dois assuntos e um tema de Efésios, né? A nossa proposta também é estudar a carta de Paulo aos Efésios. E hoje eu trago aqui um princípio que eu aprendi muito com o nosso amigo Dr. Gilberto Pickering, que está resumido no item 1. As Escrituras, o texto sagrado, as Escrituras estão acima das teologias e tradições. Eu quero demonstrar isso a partir do exemplo de Jesus. Leremos juntos e examinaremos juntos um episódio em que Jesus repreende duramente fariseus e escribas, porque eles acrescentavam coisas às Escrituras, eles criavam demandas que não estavam previstas na Bíblia, e, através de raciocínios sutis, eles anulavam mandamentos claros da palavra de Deus. Só digo a vocês que tanto acrescentar como anular por meio de raciocínios sutis, isso acontece com uma frequência triste, mas pretendo mostrar aqui então como lidar com isso, né? E por que que surgem esses esforços para, por vezes, usar textos para anular outros textos? Aí o item 2, existem várias verdades da Bíblia que são paradoxais. Eu mostraria alguns exemplos delas.
Elas funcionam como princípios autoequilibrantes e que você precisa dos dois. Mas a tentação de alguns é explicar demais um lado do paradoxo. Paradoxo é uma contradição aparente, não é uma contradição de fato, é uma contradição aparente. E, por vezes, chega ao ponto de anular, negar outras verdades igualmente bíblicas via raciocínios lógicos e teológicos. Vou mostrar isso também. E, e a solução, como lidar com isso, também estará no item 2. E para continuar o estudo de Efésios, eu vou pescar um trecho do capítulo 2, em que nosso amigo apóstolo Paulo, ele tem um momento de superlativos. Ele fala de muitíssimo amor, grandíssima misericórdia, ele tem um momento nordestino exagerado, muito lindo. Acho que gaúcho também é meio exagerado, né? Não é só nordestino, não, né? Mas, e aí nós vamos, eu apelidei essa meditação de 3 superlativos divinos. Então, prossigamos. Então, destaco aqui naquele nosso diagrama ilustrativo, que nos acompanhará ao longo de todas as ministrações, que hoje enfocaremos muito nessa segunda camada de fundo verde. As Escrituras são autoridade máxima em tudo acima das teologias e das tradições. E pretendo demonstrar isso com um certo rigor, né? E o tema que estudaremos no capítulo 2 é uma ilustração de como estudar um tema dentro do contexto do livro. Nós veremos que esse tema dos superlativos divinos está dentro do contexto da carta, que é pesadamente em Cristo e voltada para Cristo, né? Também, durante a exposição do primeiro tema, da autoridade máxima, eu também vou mostrar alguma análise gramatical detalhada. De vez em quando eu mostro isso só para vocês terem uma noção de até onde se pode ir. Não pretendo ensinar gramática grega aqui, mas eu só quero mostrar, quem sabe alguns de vocês se interessarão de aprender também, de até onde podemos ir no esforço de estudar e compreender a palavra de Deus. Tudo dito e feito, a última camada é importantíssima. Todo esse estudo da palavra de Deus é para nos transformar. Se virar só conhecimento teórico, não serve para nada. Aliás, acumula juízo. Há uma advertência solene nas Escrituras que os mestres sofrerão dobrado juízo, e isso está refletido na atitude de Jesus com os escribas e fariseus, que eram os mestres. Às vezes eu me perguntava por que Jesus era tão duro com aqueles homens. Mas aí, com esse princípio de que os mestres sofrem juízo dobrado, aí eu entendo. Eles conheciam a palavra de Deus em detalhe. Eles deveriam realmente corresponder à vontade e ao propósito de Deus de uma maneira mais plena, e não faziam, né? Então, vamos à passagem básica de hoje. Eu projetei aqui, eu copiei o texto, é Marcos 7, 5 a 13. Eu vou ler e destaquei em vermelho alguns verbos que descrevem detalhes importantes, né? Então, vamos ler aqui, Marcos 7, 5 a 13. Depois perguntaram-lhe os fariseus e os escribas: que não andam os teus discípulos conforme a tradição dos antigos, mas comem o pão com as mãos por lavar. E ele, respondendo, disse-lhes: bem profetizou Isaías acerca de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Em vão, porém, me honram, ensinando doutrinas que são mandamentos de homens. Porque, deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens, como
o lavar dos jarros e dos copos, e fazeis muitas coisas semelhantes a estas. E dizia-lhes: bem invalidais o mandamento de Deus para guardardes a vossa tradição. Porque Moisés disse: honra a teu pai e a tua mãe, e quem maldisser o pai ou a mãe, que morra a morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser ao pai ou à mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta ao Senhor, nada mais lhe deixais fazer por seu pai ou por sua mãe, invalidando assim a palavra de Deus pela vossa tradição que vós ordenastes, e muitas coisas fazeis semelhantes a estas. Esse episódio ele é extremamente revelador. A análise dele vai nos mostrar como que Jesus lidava com as Escrituras e a importância suprema que o próprio Jesus dava ao texto sagrado. Há outras passagens em que as atitudes e as palavras de Jesus confirmam isso, mas essa daqui vem muito a calhar para mostrar o risco de acrescentarmos coisas ou de invalidarmos coisas da palavra de Deus, né? Então, é o primeiro par de verbos, né? Vou voltar ao slide anterior, em vermelho. Deixando o mandamento de Deus, retendes a tradição dos homens. Vamos estudar esse par de verbos, o deixando e o retendes. Eu escrevi ali o tempo verbal do grego só para ilustrar a análise detalhada. Ele é um particípio aoristo, que ele é usado como um adjunto adverbial do verbo principal. Eu vou explicar isso, não preocupa não. Indicando, neste caso, o momento e o modo como a ação do verbo principal ocorre. O sentido é de afastar, dispensar. E o verbo principal é o que traduzimos em português como retendes. Então, o que quer dizer essa explicação que eu escrevi ali? O verbo principal é o reter, e é uma ação contínua. E o sentido dele é se apegar, é se agarrar. É se apegar assim, como um náufrago se agarra a uma tábua de salvação. E o deixando, ele é um particípio, então ele explica o modo e o momento em que a ação do verbo principal ocorre. Como assim? Ao se apegarem firmemente às suas próprias tradições, o modo de fazer isso era deixando a palavra de Deus. Ou seja, ao tempo em que eles se apegavam e ensinavam e insistiam nas tradições que eles mesmos criaram, junto com isso, ao mesmo tempo, eles estavam deixando de lado o mandamento de Deus. Então, como é que eles retinham, se apegavam ao mandamento deles? A maneira era deixando de lado a palavra de Deus, deixando de lado o mandamento de Deus. E outro texto do Evangelho, Jesus diz que os fariseus e escribas amarravam pesados fardos sobre os ombros do povo, para que, sobrecarregando o povo com mandamentos e tradições que não estavam na palavra de Deus, e fardos e encargos que eles mesmos não faziam. Daí é o epíteto hipócritas, sobrecarregando o povo e eles mesmos no bem bom. Mas vamos analisar também o outro par de verbos, que fala de invalidar o mandamento de Deus para guardar a tradição deles. Aqui, o invalidar está no modo presente do indicativo ativo. O que isso quer dizer, Horácio? Quer dizer uma ação em andamento. Eles estavam continuamente em ação contínua, invalidando, tornando nulo o mandamento de Deus. E para quê? Para abrir possibilidade para que eles guardem, antes, em vez de guardar o mandamento de Deus, eles guardassem as tradições.
Aqui eu quero observar um detalhe, eu vou voltar aqui a essa parte final do texto. Vamos analisar a lógica por detrás desse raciocínio aqui. Jesus citou honrar pai e mãe, e quem maldisser pai e mãe vai morrer. Textos da palavra de Deus. Aí, olha o raciocínio desses caras. Se um homem disser ao pai ou à mãe que aquele valor, aquele recurso, aqueles bens que ele poderia usar para cuidar do pai e da mãe, não, isso aqui, esse bezerro, essas ovelhas aqui que eu ia ajudar você, meu pai e minha mãe, é oferta a Deus. Está lá em Levítico 1, versículo 2, Corban. Essa palavra aparece lá em Levítico 1, 2. Só que ali em Levítico 1, 2 não está falando de nada de pai e mãe, está dizendo que se alguém quiser fazer uma oferta a Deus, faz assim, faz assado. Levítico 1, 2 descreve como deveriam ser feitas as ofertas a Deus. Aí, o raciocínio deles, pessoal, se a gente for analisar, ele tem uma certa lógica. Qual é a lógica? Quem é mais importante? Deus ou os meus pais? Deus, suponho eu. Ora, os bens ou o recurso que eu ia dedicar aos meus pais para honrá-los, eu vou dedicar a Deus, que é mais importante. Então, nesse caso, ao deixar de cuidar do pai e da mãe, de assistir materialmente o pai e a mãe, esse recurso, sejam animais ou colheita ou o que fosse, eu vou dar para Deus. Só que esse dar para Deus significava entregar aos sacerdotes no templo. Ou seja, era para Deus, mas eram outros homens se beneficiando disso, entre eles os escribas e os fariseus. Então, de certa forma, eles estavam roubando os velhos. Mas veja bem, o raciocínio não é ilógico, não. Deus é mais importante. Então, ao invés de dar para meu pai e minha mãe, eu vou dar para Deus, que Deus é mais importante. Então, eu estou desobrigado. Percebem que o raciocínio, num caso do acréscimo, foram as tradições. Nesse caso, de anular, foi por um raciocínio teológico. Por um raciocínio teológico que tem uma certa lógica, eles invalidavam a palavra de Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, isso é uma questão crucial, é uma questão da mais alta importância, porque a Bíblia tem vários ensinamentos, até certo ponto, paradoxais, e a nossa tentação é usar de raciocínios a favor do lado do paradoxo do qual mais gostamos e nos identificamos, para anular o outro. Eu vou mostrar alguns exemplos disso. E qual é a solução? Também vou mostrar. Então, está aí o exemplo de Jesus e conclusão. Aqueles homens continuamente revogavam ou aboliam o mandamento de Deus, de modo a, no futuro, guardarem as tradições deles mesmos. E a minha frase em vermelho. Vemos aqui a tentação que levou à queda do primeiro casal. Ao trocarem a palavra de Deus por suas próprias tradições, estavam assumindo para si mesmos o papel de Deus, conhecedores e senhores do bem e do mal, do certo e do errado. Eu vejo nessa atitude a, o mesmo pecado essencial que derrubou o primeiro casal. Não, eu anulo a palavra de Deus com a palavra de Deus, eu, eu torço a Bíblia para onde eu quiser, e isso quer dizer o seguinte: eu sou Deus. Eu faço a Bíblia dizer o que eu quero que ela diga. Enfim. Agora, alguns textos
são muito enfáticos, né? Eu transcrevi aqui Deuteronômio 4:2. Não acrescentareis à palavra que vos mando, nem diminuireis dela, para que guardeis os mandamentos do Senhor vosso Deus, que eu vos mando. Então, pelas tradições, eles acrescentavam. Pelos raciocínios teológicos, eles diminuíam. Então, eles incorriam exatamente nas duas proibições desse texto de Deuteronômio 4:2. Eu não coloquei nos slides para não ficar demasiado extenso, mas esse mesmo princípio de nada acrescentar e nada diminuir ocorre em 4 ou 5 outros textos de outros livros da Bíblia. Não é apenas em Deuteronômio, tá? Mas para simplificar, eu citei um, mas existem pelo menos 3 ou 4 outros textos esse mesmo princípio. Muito bem. Outro texto fundamental é a tentação de Jesus no deserto. E o tentador chegou e disse: Se tu és o filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda ou de cada palavra que sai da boca de Deus. Ora, se para que nós vivamos de toda ou de cada palavra que sai da boca de Deus, eu preciso de toda a palavra de Deus. Então, se por tradições ou raciocínios essa palavra é alterada, é adulterada por acréscimo, por retirada, isso é um caminho de morte, porque se eu vou viver pela palavra de Deus, por toda, cada palavra que sai da boca de Deus, tudo que contaminar isso está me colocando num caminho que não é o da vida. Está me colocando num caminho que, se eu não acertar o rumo, poderá eventualmente me levar à morte. Então, essa questão ela é aguda, ela é muito definidora, né? Aqui algumas resumos, daqui é um resumo. Jesus repreendeu os acréscimos às Escrituras e os chamou de mandamentos de homens. Convido todos, somente os líderes, a prestarem atenção nisso. Por vezes, nós precisamos fazer aplicações da Bíblia que não estão claramente no texto, isso é inevitável. Nós precisamos ter muito discernimento e cuidado e pedir a Deus sabedoria para que, afinal, não comecemos a criar mandamentos de homens. Jesus repreendeu os acréscimos e chamou esses acréscimos de mandamentos de homens. Jesus rejeitou a tradição dos anciãos quando essa tradição entrou em conflito com as Escrituras. E aí eu acrescento que raciocínios lógicos ou teológicos, que no final de um longo raciocínio você contraria um texto claro, abandone o raciocínio e fique com a Escritura. Deus não é cartesiano. A lógica de Deus é muito acima da nossa. Quem disse que o raciocínio de Deus é limitado como o nosso? Não é. E Jesus não admitiu colocar tradições em pé de igualdade com as Escrituras. Ele não admitiu, como fazem as igrejas católica e ortodoxa. Eles dizem que as tradições têm mais peso do que as Escrituras. Jesus, nesse episódio, foi frontalmente contra essa colocação. Jesus afirmou que os escribas anulavam os mandamentos de Deus contidos nas Escrituras a partir de raciocínios teológicos e os repreendeu por isso. Então, eu formulei essa conclusão em vermelho. Sempre que raciocínios lógicos ou teológicos levarem a conclusões ou aplicações que se chocam frontalmente com textos claros nas Escrituras, devemos abandonar tais raciocínios e teologias associadas e guardar a palavra de Deus acima de tudo. Não caímos na tentação do Éden. Somos imagem e semelhança de Deus, mas não somos Deus. Eu vou dar um exemplo que eu ouvi na minha época de estudante, ou seja, faz muito tempo. Um irmão em Cristo, não lembro agora se é da Igreja Batista ou Presbiteriana, não sei, eles estavam debatendo o seguinte assunto.
Se na hora que Jesus voltar, um cristão, um crente, estiver naquele exato momento cometendo adultério, o que que acontece? A argumentação deles era: não, salvação é garantida. Se a pessoa perde galardão, perde recompensa, mas não perde salvação. Muito bonito, mas errado. Porque Paulo, o apóstolo Paulo diz com ênfase, em tom enfático: não se enganem, os adúlteros não herdarão o reino de Deus. E ponto. Então, não tem raciocínio teológico que se sustente quando a conclusão dele contraria textos enfáticos e claros da palavra de Deus. Um exemplo foi esse aí. Espero que esse irmão nunca tenha arriscado a vida dele. Agora, a questão que se coloca é que a Bíblia tem várias verdades que são aparentemente contraditórias, são paradoxais. E a gente fica meio sem saber como lidar com isso. Eu vou dar alguns exemplos. A Bíblia tem momentos que fala muito da coisa do dia a dia, o maná no deserto, o pão de cada dia. Fala da nossa vivência, que já poderia chamar de temporal. Mas não adianta ganhar o mundo inteiro e perder a alma. Então a Bíblia tanto trata do temporal, do cotidiano, como trata do eterno. E por vezes a gente fica entre um e outro. Então, quando, por exemplo, nossos filhos estão estudando e buscando profissão, isso é importante, tem um valor temporal. Mas dependendo do contexto, talvez tenha um valor eterno, talvez não. Hoje eu me preocupo muito de que as pessoas alcancem a vida eterna, porque a figura desse mundo passa. Mas o que determina a eternidade, em outro texto diz, é o que nós fizermos através desse corpo. O que nós fizermos e vivemos através desse corpo físico, e isso é o que vai determinar o nosso destino eterno. Outra aparente paradoxo é que a vida cristã ela tem uma dimensão individual, mas ela também tem uma vivência coletiva. Então, a conversão a Cristo e prestação de conta é individual. Se no teu coração crer e com a tua boca confessar, você é salvo. Todos compareceremos perante o tribunal de Cristo e cada um receberá de acordo com o que fez. Então, tem uma dimensão essencialmente individual, mas também Jesus disse, por exemplo, que nós somente somos reconhecidos como discípulos dele se amamos uns aos outros. E aí é parte da nossa identidade o amor um pelo outro. Então, há uma dimensão de corpo e família, que eu diria dimensão coletiva. E qual das duas é mais importante? As duas são importantes. Mas atenção, às vezes a tentação pode ser levar a prática da vida de corpo e família a um nível tão impositivo e tão, como é que eu vou dizer, ocupar todos os espaços e tudo, e passar a ignorar a dimensão individual. Eu tenho que crer por mim mesmo, eu tenho que buscar a Deus, eu, Horácio. Então, uma dimensão não pode anular a outra. Outro paradoxo muito lindo é a morte que gera vida. Quem quiser salvar sua vida, a perderá. Quem perder a vida por causa de Jesus, a salvará. E um que é mais, que gera mais debate é a salvação, feita, pronta e acabada, concluída, mas por vezes a Bíblia apresenta como um processo em andamento. Então, quem nele crê tem a vida eterna, pronto, feito, acabado. Por outro lado, Jesus disse: que aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Tem gente que fica pirado quando vê isso aí, mas para Deus está tudo certo. E há outros, tá? Eu reservei o clássico Soberania de Deus e Arbítrio Humano para uma ocasião especial. Estou me preparando para fazer uma exposição mais detalhada sobre isso. Mas o que eu apresento aqui resolve todos os paradoxos, inclusive esse
da soberania de Deus versus o arbítrio humano. E como lidar com isso? Agora vamos ao remédio. Entender que os pensamentos de Deus estão muito acima dos nossos. Isaías 55, 8 e 9. Eu não projetei esse texto, mas eu vou abrir aqui a Bíblia. É um texto lindo e muito significativo. Isaías 55, 8 e 9. Deixa eu abrir aqui, Isaías 55, 8 e 9. Está aqui, achei. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Olha, os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos. Então, o que para nós parece paradoxal, para Deus está tudo certo. A lógica de Deus é muito diferente da nossa. E por que que eu digo isso? O próximo tópico está em 1 Coríntios 2, de 9 a 16. É um texto um pouco longo, mas o ponto essencial é o seguinte: nós somente conhecemos o que Deus nos dá gratuitamente através do Espírito Santo. O homem anímico, natural, não entende as coisas do Espírito de Deus, mas pelo Espírito temos a mente de Cristo. Então, nosso acesso à mente e à lógica de Deus não é pelo raciocínio humano, é por ação e operação do Espírito Santo que nos dá a mente de Cristo. A mente de Cristo está muito refletida em Filipenses 2. Ele era Deus, se desapegou do ser Deus, se esvaziou e veio ao nosso encontro. Essa é uma maneira de pensar completamente diferente da nossa, completamente ilógica. Então, o texto de Isaías, junto com esse texto de 1 Coríntios, mostra o seguinte: a mente de Deus, a maneira que Deus pensa e raciocina, é muito superior à nossa maneira de pensar e raciocinar. E, portanto, quando eu encontro na Bíblia essas verdades paradoxais, eu não preciso criar uma explicação matemática, filosófica, para explicar. Nenhum lugar da palavra de Deus diz que é para a gente explicar as coisas. É para que criamos e vivamos. O texto de Deuteronômio 4 fala para guardar e obedecer. E eu volto uma frase que eu ouvi de um tio meu já falecido, que é o seguinte: eu não posso crer em um Deus que eu possa entender completamente. Porque se qualquer ser que eu entenda completamente é menor do que eu. Então, se eu puder entender completamente qualquer coisa, eu sei do seguinte: essa coisa, esse ser não é Deus. Por quê? Porque é menor do que eu. Eu domino, eu entendo. E eu não sou Deus. Isso eu tenho plena certeza. Eu não sou Deus. Então, é ilógico crer em um Deus totalmente lógico. Que tal essa? Essa é boa, né? É absolutamente ilógico crer em um Deus totalmente lógico. E mais, 1 Coríntios 13, 9 diz que nós conhecemos as coisas de Deus imperfeitamente. Quando a Bíblia fala perfeito, quer dizer completo, pleno. Então, imperfeito quer dizer em parte. Nós conhecemos as coisas de Deus em parte, nas partes que Deus nos revela, e elas são suficientes. Então, o Deus soberano, que vai levar, convergir tudo para Cristo, é o Deus que nos criou com capacidade de escolha. E eu posso entender a soberania de Deus e posso entender a minha capacidade de escolha. Como é que junta isso? Não sei, nem quero saber. Porque eu não sou Deus. Eu não sou Deus. Mas, então, essa é uma atitude de humildade. A palavra de Deus é verdade. Ela é verdade. Toda ela é verdade.
Ah, mas tem esses paradoxos. Tem esse que eu listei e tem vários outros. Outros, por exemplo, que eu não citei ali. É, a Bíblia fala sujeitar, que devemos nos sujeitar uns aos outros. Amém, verdade. Mas a mesma Bíblia fala que nenhum de nós pode dominar a fé do outro. Talvez você nunca prestou atenção nesses versículos, mas eles estão no Novo Testamento, em duas ou três passagens muito fortes. Então, sujeitar, sim. Dominação, não. Então, percebe que se eu levar o conceito de sujeitar um ao outro longe demais, sem o paradoxo correspondente de que não pode dominar a fé do outro, eu acabo gerando uma distorção. Então, reconhecer que conhecemos de forma incompleta, limitada ou imperfeito, não quer dizer que não é com defeito. Imperfeito é incompleto, parcial. Em parte conhecemos e em parte profetizamos, né? Em outros textos, né, nós dependemos da iluminação de Deus para entender suas verdades. Eu cito aí Lucas 24, 44 e 45, em que Jesus abriu o entendimento dos apóstolos para que eles entendessem as Escrituras. Há outros textos que vão nessa mesma linha, como, por exemplo, em 1 João, fala que a própria unção, referência ao Espírito Santo, que está em nós, ela nos ensina. E Paulo, em 1 Coríntios, fala: cadê o filósofo? Cadê o inquiridor? Cadê o debatedor? Diante de Deus são todos loucos. Então, eu já quis explicar demais. Eu faço aqui a minha confissão. Eu já quis me meter a entender de muita coisa. Hoje, eu estou caminhando para uma fé como criança. Então, no sermão profético, Jesus fala: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então, eu creio que eu tenho que perseverar até o fim para que eu seja salvo. No mesmo sermão, Jesus fala que não é possível a operação do engano enganar os eleitos, que diz, se possível fora, ou seja, não é possível, enganaria até os eleitos. Então é um paradoxo aí. Mas eu creio nas duas coisas, na proteção de Deus, de que Deus vai nos guardar, Ele é maior do que tudo, do que todos, mas também creio na exortação de Jesus, que diz, quem perseverar até o fim, esse será salvo. Horácio, como é que você junta os dois? Não junto. Eu creio nos dois e quero viver os dois. Na minha leitura, queridos, é pretensão do orgulho humano querer explicar o que a Bíblia não explica. A palavra de Deus não são teses para debate, são revelações de Deus para gerar vida em nós. As palavras que eu vos tenho dito são espírito e são vida. Se a gente ficar só debatendo, ela vira letra morta. O pior, letra que mata. Então, a minha observação em vermelho, as escrituras nos foram dadas para que as guardemos no coração. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, aqui dentro. Guardemos no coração e obedeçamos. Não retirar, não acrescentar, nem mesmo mediante raciocínios que pareçam lógicos. A lógica tem algum valor, sim. Quando eu raciocínio, chego a conclusões que não contrariam em nada a Bíblia, essas conclusões são válidas. Ótimo. Fui, analisei, estudei, raciocinei e cheguei a conclusões e aplicações que são perfeitamente coerentes com, Bíblia, com o resto da Bíblia. Ótimo, isso está valendo, isso vale. Mas se, no caso de eu cair num paradoxo, fique sempre e sempre com o texto sagrado. O que Deus inspirou não foram os compêndios de teologia, Deus inspirou as escrituras sagradas. Bom, é, eu quero só, então, concluir a minha exposição de hoje com um tema que me encantou muito nesse capítulo 2 da carta de Paulo aos Efésios, que eu apelidei ali de três superlativos do caráter de Deus. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas,
nos vivificou juntamente com Cristo, pela graça sois salvos, e nos ressuscitou juntamente com Ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela benignidade para conosco em Cristo Jesus. Gente, esse texto me encantou, porque tudo que Deus é, se Deus é bom, então ele é a expressão máxima da bondade, porque se Deus é bom, quem que vai ter uma bondade que supere a de Deus? Ninguém. Se Deus é amor, ele é a expressão máxima de amor. Por quê? Porque ele é Deus. Então, se Deus é misericordioso, ninguém é mais misericordioso do que Deus. Por quê? Porque tudo que Deus é, ele o é como Deus, e, portanto, no superlativo absoluto total. Agora, se Paulo dissesse, mas Deus, que é misericordioso, já estaria muito bom. Mas ele quis enfatizar, riquíssimo em misericórdia. Olha que coisa linda. Se dissesse Deus que é misericordioso, ele já seria a expressão máxima possível, infinita da misericórdia, porque ele é Deus. Mas Paulo não contente, né? Riquíssimo pelo seu muito amor e mais adiante as abundantes riquezas da sua graça. Meu Deus, tudo que Deus é tem nele a máxima expressão possível. Em Deus tudo é superlativo. Só que repare aí vem o tema geral da carta. Vocês talvez lembrem das primeiras aulas. Quantas vezes aparecem as expressões com Cristo ou em Cristo? Muitas vezes, dezenas de vezes. Então, vivificou com Cristo, ressuscitou com Cristo, nos assentou em Cristo, benignidade para conosco em Cristo. Então, todas essas expressões superlativas do caráter de Deus, de amor, misericórdia, amor e graça, elas se concretizam, elas nos colocam ou nos direcionam para Cristo. Somos vivificados com Cristo, ressuscitados com Ele. Nós fomos colocados nos lugares celestiais em Cristo. Ou seja, nós, uma vez num retiro nosso de crianças, falando desse texto, aí eu fiz a seguinte frase para as crianças. Olha, eu vou falar agora o meu verdadeiro endereço. Tá? Vou dizer para vocês agora realmente onde é que eu moro. E o meu endereço é o seguinte: lugares celestiais em Cristo Jesus, à direita do Pai. É lá que eu moro. Aí um meninozinho tomou literalmente. Ele virou para alguém e perguntou: Nossa, o pastor mora no céu? Bom, eu vou chegar lá. Mas espiritualmente é a tua posição e a nossa. Nós estamos em Cristo. Então a misericórdia, a expressão dela é fazer bem para o outro, é se compadecer. Eu citei aí alguns textos, não vou detalhar muito, não é tanto o meu objetivo, mas, por exemplo, Romanos 11:32, o último. Porque Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia. E o exemplo de misericórdia é a parábola dos bons samaritanos, em que o homem assaltado sofreu agressão e estava ferido. Um passou ao largo, o outro passou ao largo e o samaritano acudiu. E, e, e aí, quem que usou de misericórdia? Foi o samaritano, porque se envolveu e se compadeceu, né? Enfim, a misericórdia de Deus deve nos levar também a sermos misericordiosos. E com um agravante, o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não usou de misericórdia, né?
E bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Você será mais feliz se optar por usar de misericórdia com os outros. Pode acreditar. Bem-aventurado quer ser feliz. Quer ser feliz? Eu quero. Tem várias orientações na Bíblia. Uma delas é felizes os misericordiosos. Seja uma pessoa misericordiosa e você será feliz. O muito amor, pessoal, isso aí é o mais patente e óbvio, né? Amou muito de tal maneira que deu seu filho. E isso nos vincula, né? Como o Pai me amou, também vos amei, permanecei no meu amor. E um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Então, o amor é um superlativo dos maiores e nos vincula, nos conduz, né, a uma vida de amar como Deus amou. Eu quero só alertar que amar como a mim mesmo está superado, tá? É amar como Jesus amou. Para nós, discípulos de Jesus, o que está valendo é o novo mandamento. O antigo foi superado por um padrão maior e mais elevado. Só para ninguém usar essa desculpa que não se sustenta, de que eu não me amo, como é que eu vou amar o outro? Isso é bobagem. É para amar como Jesus amou. E as abundantes riquezas da sua graça, onde o pecado abundou, superabundou a graça. Jesus era cheio de graça e de verdade. E Efésios 2 já lemos: pela graça sois salvos. Então, os três superlativos divinos estão aí: misericórdia, amor e graça, que são quase sinônimos, viu? A misericórdia, o amor e a graça tem momentos que você não sabe onde começa um e termina o outro, viu? Tem hora que eles mais ou menos se entrelaçam, né? E o alerta é que Deus resiste aos soberbos, dá graça aos humildes. Então, precisamos da graça, o caminho é da humildade. O orgulhoso tem um inimigo que ele não tem o que fazer. Quem resiste ao orgulhoso é Deus, né? E esse 2 Coríntios 12:9, o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza, a minha graça te basta. Creio que muitos de nós enfrentamos problemas, dificuldades, dores, etc., né? Nos sentimos fracos, por vezes doentes, mas a graça de Deus nos basta. E, afinal, Deus nos sustenta com o seu poder, né? Muitas vezes a falta do poder de Deus em nós decorre da nossa limitada humildade. A soberba bloqueia o fluir da graça e, portanto, do poder de Deus. E aqui um fechamento desse tema, né? Deus que é riquíssimo em misericórdia pelo seu muito amor, com que nos amou, estando ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo, ressuscitou juntamente com Ele. Sua graça e benignidade para conosco em Cristo. Deus vem a nós no superlativo, com Cristo e em Cristo. Será se por vezes não respondemos com diminutivos? Como dizem aí, às vezes, uma expressão mineira, a gente fica ridicando as coisas para Deus, né? Então, e só para enfatizar, esse com Cristo e em Cristo é um tema predominante em toda a carta aos Efésios. Então, aqui é um exemplo do texto dentro do contexto. Analisar esse texto no contexto da carta faz todo sentido, né? Pessoal, termino aqui a, a exposição de hoje e vou agora interromper aqui a gravação, né? Para que possamos passar nossa conversa pós-aula.